Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos fazer um bate-papo nesta manhã sobre depressão. Essa foi a temática selecionada para esse nosso diálogo nesta manhã. Convido você, independente de qual parte do país você está, para se fazer parte nessa nossa discussão. Já peço, por sinal, que você, independente de qual localidade esteja, possa sinalizar se a transmissão está sendo feita com uma boa qualidade de som, uma boa qualidade de imagem. Então você pode colocar nos comentários se o som está chegando nitidamente para você, se você consegue perceber o que está sendo dialogado nessa manhã, se a imagem também está boa, e vamos então fazendo as correções caso necessário, ok? Marcos Alessandro Dionísio já presente, deixe-me ver aqui quem mais. Daniel Cunha, Rio Grande do Sul, também presente. Agora ok, pronto, já identifiquei qual era o problema aqui e solucionamos o problema no áudio. Amigos e amigas, nessa manhã, um bom dia a todos vocês. Vamos dialogar sobre depressão. Essa é a temática dessa manhã. Ontem, o Brasil parou em função de um episódio lamentável que ocorreu em uma escola em Suzano. É claro que as pessoas que cometeram aquele ato têm algum, eu não vou dizer transtorno, mas algum sofrimento emocional, o que levou àquele ato que, na maior compreensão de todos, é insano. Então, o que leva as pessoas a se isolarem, o que leva as pessoas a sofrerem caladas, o que leva as pessoas a, muitas vezes, tentarem remediar esse sofrimento com automutilação, tentarem remediar esse sofrimento com isolamento social, tentarem remediar esse sofrimento atacando outras pessoas. O que é que leva a isso? O que leva essa pessoa a essa dimensão de sofrimento? O que leva essa pessoa a sofrer? Então, essa é uma questão interessante. Pense, por exemplo, em jovens que nasceram no mesmo ambiente familiar, basicamente sobre as mesmas circunstâncias. No entanto, um apresenta um quadro depressivo e o outro não apresenta um quadro depressivo, sendo que tiveram os mesmos pais e vivenciaram os mesmos problemas, né? Então, isso nos mostra que a subjetividade humana está em pauta aqui. Não podemos falar apenas sobre fatores familiares e até sociais. Existem outros que é do sujeito, é particular do sujeito, do modo como ele interpreta o mundo. Então convido você, independente de qual cidade, estado ou até país, para se fazer presente nesse nosso bate-papo. Vamos falar sobre depressão. Essa é a temática de hoje. Eu convido você então a dialogar conosco, sinalizar, colocar comentários, se quiser fazer perguntas, fique à vontade. Meu nome é Joanildo Silva, eu sou graduado em Filosofia, sou graduando de Direito, graduando em Psicologia, sou hipnoterapeuta e sou Master Practitioner em PNL. Viajo pelo Brasil dando cursos de hipnose e PNL, formando profissionais que trabalham com hipnoterapia e também com programação neurolinguística. E nós encontramos em cursos pelo Brasil, quando estamos dando esses cursos, encontramos pessoas que, mesmo profissionais da área também têm seus dilemas, também têm suas dores. Somos humanos, gente. Não é porque Joanildo está aqui conversando com você que Joanildo também não tem as suas dores, também não tem seu sofrimento. Todos nós temos em algum momento, em função de algum fator externo ou até interno. Então, mas o que leva alguém que passou talvez pelo mesmo sofrimento que um outro a ter uma reação diferente e às vezes até desproporcional? Essas são as questões que estão agora sendo colocadas em discussão em função, por exemplo, do episódio de ontem de Suzano ou outros episódios que aconteceram, a exemplo daquela escola em Realengo, no Rio de Janeiro, a exemplo de outros episódios onde a sociedade brasileira foi tomada de surpresa com tamanha violência e brutalidade. Mas, pois bem, nessa manhã a temática é depressão e vamos começar a falar um pouco sobre isso. A depressão é considerada por alguns como o mal do século. Então, a depressão é considerada por alguns como o mal do século. Por quê? Porque a sociedade contemporânea, ela tem sido cada vez mais dinâmica. E aí nós vamos falar, por exemplo,
não quanto sofrimento especificamente, porque o sofrimento sempre existiu, já que o sofrimento é uma condição da própria humanidade. Então, o ser humano sofre porque ele é humano. Ou seja, eu sofro porque eu tenho dilemas pessoais, né? Questões que eu posso sinalizar de forma muito natural. Então, vamos imaginar que eu sou uma criança e estou em uma família onde tenho mais 2 irmãos, eu posso acreditar que papai ama mais meus primeiros 2 irmãos do que a minha pessoa. Opa, bom dia, Liara Nunes, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Um abraço, querida. Estarei em Caxias aí o mês que vem. Então, o que acontece? O que leva uma pessoa a nascer no mesmo ambiente familiar a ter comportamento diferente é o que nós chamamos de subjetividade. Então, essa subjetividade, ela sempre existiu. Então, a sociedade sempre teve, em algum momento, uma certa tristeza, uma certa melancolia. Agora, o que leva na nossa sociedade contemporânea tantos casos de violência, sendo que isso não era tão acentuado há algum tempo atrás. Então existe um fator externo mais contemporâneo que está influenciando nessa violência contemporânea, essa violência atual. Mas vamos lá. Então, o sofrimento faz parte da condição humana. Todos nós sofremos em algum momento em função de algum fator externo. O simples fato de você estar na sociedade, ele faz comparar coisas. Como assim? Eu posso não ter o celular que você tem. Vamos imaginar que você tem um celular de última geração e eu tenho um celular mais antigo. Isso gera em mim algum desconforto, que talvez não seja um sofrimento, mas é um desconforto. Eu não me sinto bem quando você vai tirar uma selfie e o meu celular talvez não seja tão de ponta como é o seu. Então perceba que o desconforto é natural. Ou eu vou em uma festa e percebo que você está com uma roupa nova e eu talvez não esteja. Então esse desconforto também é natural. Perceba que eu estou tratando aqui desconforto. Ainda não falei sobre sofrimento, mas o desconforto é, em pequena escala, algum sofrimento. Se essa condição de diferenciação, ela se acentua, ela se estende, ela se prolonga por tempo, isso pode começar a gerar um sofrimento. Ok, pode gerar algum sofrimento. Como assim? Vamos pensar em um filho, por exemplo, que começa a acreditar, por algum motivo, que o irmão é da preferência dos pais e ele não seja. Naquele momento, nasce um desconforto. Talvez porque o irmão recebeu um presente no aniversário que ele gostaria de ter tido, ou recebeu uma roupa diferente, mais bonita, e ele não teve. Então, naquele momento, ele tem uma interpretação da realidade, o que nós chamamos na psicologia de pensamento disfuncional. Naquele momento, ele tem um pensamento disfuncional. Como assim? Papai não gosta de mim, ou papai ou mamãe não tem o mesmo carinho que tem pelo meu irmão. Aquele pensamento, ele não corresponde à realidade, mas é um pensamento, é uma interpretação da realidade. Ok. Se isso acontece em um outro episódio, nós temos uma repetição. Se isso acontece em outro episódio, nós temos mais uma repetição. Então isso começa a criar um padrão de pensamento. O nosso cérebro aprende também por repetição, nosso cérebro aprende por emoção e também por repetição. Cada vez que essa criança, ela interpreta que os pais a têm com menor carinho e amor, ele começa a criar um padrão de pensamento que vai levá-lo a interpretar os demais acontecimentos do mesmo modo. Porque ele tem como referência o pensamento inicial de que papai e mamãe não gostam de mim. Ah, mas pode ser que o pai e a mãe realmente não gostem? Sim, pode ser que existam pais que prefiram mais um filho do que outro. Isso não é correto, mas pode acontecer. Mas nesse caso especificamente que estamos abordando, é apenas uma interpretação da mente desse sujeito. Nós chamamos essa interpretação interna do mundo externo, chamamos isso de subjetividade. Isso sempre existiu. Ok. No entanto, a sociedade que nós estamos vivendo, e isso já a partir da modernidade, né? A modernidade quanto tempo, quanto época, começou por volta de 1500, não é isso? Nós tínhamos até 1400 e alguma coisa,
o período medieval, então não há uma data exata para o rompimento de um período para o outro, porque na história você só tem tempos que marcam. Então a modernidade começou por volta de 1500, com as grandes navegações e a exploração para o mercado. Essa tendência de mercado, essa tendência de competição, essa tendência de expansão, começa a gerar no ser humano um desconforto maior, que é o da sobrevivência. Então, se nós tínhamos, por exemplo, sociedades que viviam a partir dos modelos feudais, então eu vivia sob a tutela do meu senhor, que era o detentor de terras, e eu vivia naquela condição, e é claro, nesse sentido também havia o que nós chamamos de alienação, ou seja, eu nem sabia que sofria tanto. Então, o fato de estar sob a tutela do Senhor era algo que me incomodava, mas não incomodava tanto. Então, no modelo da sociedade moderna, nós temos a competição de um contra o outro, né? Então, é o que, por exemplo, se eu não me engano, Locke vai chamar de o homem se torna lobo do próprio homem. Então, nós vamos competir um com o outro. É a competição pela sobrevivência. Essa competição pela sobrevivência gera um isolamento do sujeito. O sujeito começa a se isolar. Como assim? Eu chego na escola, vamos imaginar, eu chego na escola e vou estudar. Dentro da sala de aula existe também um sistema de competição. Quando eu saio da escola, eu vou para o mercado de trabalho, eu tenho que competir às vezes com um colega que estudou comigo, porque as vagas não são suficientes para todos. Perceba que nesse modelo de sociedade nós temos que competir um contra o outro. Homens estão competindo contra mulheres, mulheres competem entre si, as pessoas competem e às vezes colocam como parâmetro também a questão racial, como um fator de competição. Então, há competição natural no mercado. Então, a partir desse modelo de sociedade, onde cada um é responsável pela sua própria sobrevivência, cria-se um outro fator, que é o também de sobreviver na questão econômica. Então, você tem no mercado de trabalho pessoas que, mesmo na mesma profissão, estão competindo entre si porque disputam o mesmo tipo de clientela. E você diz assim, peraí, mas no modelo familiar isso acontece? Sim, acontece. Porque o sujeito que está vivendo em sociedade, ele também pode trazer para dentro do ambiente familiar esse mesmo modelo de competição. E aí você pode encontrar filhos competindo pelo amor dos pais, mesmo que de forma desnecessária, porque os pais, teoricamente, amam a todos de forma igual. Mas ele pode trazer para dentro de casa esse modelo de competição, acreditando que é preciso ser a preferência do pai ou da mãe. É um fator. Estamos colocando aqui hipóteses que podem levar o sujeito a um sofrimento, e esse sofrimento, se repetido, leva a um padrão. Esse padrão pode levar ao que nós chamamos de depressão. Mas o que seria, de fato, então, a depressão? Toda tristeza é depressão? Não. É importante deixar bem claro. Se uma pessoa perde um ente querido, pai, mãe, filho, não importa, um parente de modo geral, ele vai sofrer. Ele vai sentir o que nós chamamos de luto, que é essa perda, esse descolamento entre ele e o objeto amado. Qual é o objeto amado? Eu posso sentir um luto até pela perda de um celular. Como assim? Eu posso estar em um ponto de ônibus, alguém rouba o meu celular e eu sinto um luto, eu sinto uma tristeza, porque me levaram a algo que eu amava. Claro que eu estou guardadas as proporções, demonstrando que a perda pode ser pequena, mas pode ser uma perda grande. No caso de um ente querido, você sofre muito mais. Porque era alguém que você amava muito e essa pessoa não estará mais fisicamente com você. Esse sofrimento é normal, é natural, porque a nossa condição humana é de mortalidade. Então, infelizmente, nós vamos perder as pessoas que nós amamos. Em algum momento, nesse luto, ele vai ter que se fechar. Por isso, existe uma ritualística para o funeral, onde a pessoa é colocada, por exemplo, no local apropriado e ali você faz o sepultamento. Então, há uma ritualística para que você feche esse luto. Por exemplo, há poucos dias
aconteceu a tragédia lá em Brumadinho, não é isso? Minas Gerais. O que ocorre? Aquelas pessoas que não conseguiram sepultar os seus mortos podem não conseguir fechar esse luto. Por quê? Porque ele não conseguiu fazer essa ritualística. Essa ritualística de dar ao corpo o sepultamento que ele merece. Na filosofia, nós temos um caso, por exemplo, que é o de Creonte, que manda não sepultar um dos filhos de Édipo, e isso gera um conflito na família, porque a filha de Édipo sepulta o irmão, Creonices, por entender que era necessário, havia uma lei dos deuses que obrigava ao sepultamento dos mortos. Ninguém poderia ser deixado para ser consumido pelas aves, pelos pássaros. Então perceba que mesmo lá na mitologia grega, na história grega, há uma necessidade de fechar esse luto. E isso gera aí um sofrimento tremendo, que é o fato de você não ter um corpo para sepultar. Se esse corpo não for encontrado, você não consegue fechar esse luto. Então você pode sentir uma perda que não termina. Ok? Ok. E mesmo que você consiga fazer o sepultamento, eu estou me referindo aqui a um luto do fato de perder alguém querido, mesmo assim você pode também não conseguir se despedir de forma mais satisfatória, digamos assim, da pessoa que se foi. Então isso também pode gerar um não fechamento do luto. Você pode perder um pai há 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, e você continuar ainda hoje sentindo o sofrimento de ter perdido o pai. Por quê? Porque você não se permitiu fechar esse luto. Mas assim, esse não se permitir também não é que a pessoa não queira, é porque ela não conseguiu fechar esse processo. A Organização Mundial da Saúde, ela delimitou um período que seria para ela normal para uma pessoa fechar um luto, seria de 2 a 3 meses. Tudo bem que é muito fácil alguém dizer para você quando você deve fechar o luto da morte de um pai, de um filho, de uma mãe. É muito fácil quem está de fora dizer isso. No entanto, quem está vivenciando esse sofrimento é que sabe a dor que está sentindo. Então, você pode passar 2, 3, 4, 5 anos e continuar sentindo a tristeza de alguém que se foi. No entanto, a vida precisa continuar. Então, a OMS acredita o quê? Acredita que se em 3 meses, em média, você não deu seguimento à sua vida, ou seja, você não deu sequência à sua vida, então aí já começa um quadro que já deve ser observado. Ainda não vamos chamar de patologia, mas é um quadro que deve ser observado. A perda, como eu falei, gera essa tristeza. Se depois de 2, 3 meses você não conseguiu superar isso, e superar não é esquecer, superar é dizer, tenho que seguir a vida, é assim mesmo, e vou seguir. Se você não conseguiu superar isso, nós podemos estar começando a perceber aí um quadro de depressão, tá? Que é o quê? É uma tristeza profunda que lhe incapacita para as demais coisas. O que, por exemplo? Uma pessoa com quadro de depressão, ela pode não ter vontade de comer, ela pode não ter vontade de dormir, ou pode querer só ficar deitada, dormir em excesso. Ela pode perder o ânimo, a vitalidade, a força, o desejo de viver. Perceba que a depressão não é um quadro de tristeza. Tristeza você pode sentir com qualquer coisa. No entanto, a depressão é algo que pode lhe incapacitar para a vida. Então, se não me engano, é Spinoza que fala sobre essa força vital. O que é força vital? É aquilo que te move, é aquilo que te tirou da cama de manhã, é aquilo que fez você levantar, tomar café, tomar um banho, escovar os dentes, fazer o que é necessário ser feito, independente de ter que sair para trabalhar ou qualquer outra coisa. Você fez porque você tinha força para fazer. Num quadro depressivo, a pessoa não tem essa força, a pessoa não tem esse ânimo, não tem essa disposição. Há um quadro de total falta de força e competência. Ela se sente incompetente também para lidar com essa emoção. E aí? Quando é que eu vou perceber que alguém está nessa situação? Quando você percebe que o comportamento mudou, e aí eu volto a Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard
vai dizer o seguinte, é sobre o hermetismo, o isolamento, o descolamento. Quando você sente que aquela pessoa ela se descolou do grupo. Então, se seu filho tomava café na mesa com você e todos, e agora ele toma café no quarto. Se ele saía com os amigos, já não sai mais. Se ele começa a se desligar do grupo social a quem ele pertence, já é um quadro para você começar a observar. Então, se ele prefere ficar, por exemplo, no computador, no videogame, ao invés de estar na sala, discutindo, conversando, observe. Se ele não quer mais fazer parte dos grupinhos da escola, porque os grupinhos não são bons, as pessoas são bobas, são bestas, cuidado, observe. Esse descolamento do grupo social pode já ser um sinal de que a pessoa está passando por um sofrimento psíquico. E que a pessoa também não sabe. Ela só acha que aquele grupo social não serve mais para ela. E ela vai se descolando. E esse grupo social não é apenas o externo, fora de casa. Às vezes, isso acontece dentro de casa. O adolescente pode se desligar da própria família, mesmo morando na mesma casa. Então, é um caso para você observar. Esse descolamento, esse isolamento, segundo o próprio Soren Kierkegaard, e isso é reforçado, por exemplo, por Emile Durkheim, em Sociologia, isso é um fator que pode levar ao suicídio. Por quê? Porque há um descolamento do grupo social, há um descolamento da sociedade e da vida em sociedade, a vida no coletivo. O sujeito agora acredita que ele é um sujeito que não faz parte de nenhum grupo social. Se eu não faço parte de nada, não há por que estar aqui. E isso pode gerar pensamentos suicidas. Voltando àquele caso que aconteceu ontem, por exemplo, o que leva dois jovens, 17 e 25, a pensarem em fazer uma coisa desse tipo? Sendo que, pelo que tudo indica, ao perceber a presença policial, matou o outro, depois voltou e se matou. As histórias são várias nessa hora, né? As histórias são várias e enquanto não se fechar um relatório de um laudo psicológico que vai ser pautado na experiência de vida desses dois indivíduos, mas um fator achei interessante ontem observando o jornal. Um dos, que se eu não me engano é o jovem de 17, ele morava com a avó. Veja, cadê o pai e a mãe? Não, parece que não tinha figura paterna e materna. Então morava com a avó e o tio. A avó, quem tem vó ou teve vó aí por um tempo, sabe que a avó é uma representação materna, correto? Então, às vezes, você ama mais a avó do que a mamãe, porque é um apego muito grande que a avó acaba provocando, de mimar os netos, essa coisa toda. Então, tinha um apego muito grande com a avó. Pelo que tudo indica, a avó estava viva até 3 meses atrás. Há 3 meses atrás, a avó morreu. A morte da avó pode, isso aqui é uma hipótese, pode ser comprovada ou não. A morte da avó pode ter sido um gatilho para o episódio de ontem. Aí você vai dizer, mas Joanildo, pelo que estão dizendo nos jornais, por exemplo, isso estava sendo tramado há 1 ano. Mas durante 1 ano isso não aconteceu. Mesmo na mente equivocada, doente, mesmo nessa mente pensando em fazer, ela não fez. Essa mente passou 1 ano pensando, mas ela não fez. Pensamentos ruins, qualquer pessoa pode ter, gente. Pensamentos negativos, qualquer pessoa pode ter. Mas praticar o ato é uma outra dimensão. Então, esse sujeito, ele por 1 ano ficou pensando, porque pelo que já estão observando, já vinha pensando nisso há 1 ano. Ok, mas a morte da avó foi há 3 meses. A avó pode ter sido esse elo entre ele e o meu grupo social. Ele e o grupo a quem eu pertencia, que é a minha família. Ah, não, mas ele matou o tio ontem. Mas amor de tio não é igual ao amor de mãe ou amor de vó. O tio é um parente, a avó é uma segunda mãe. Então, observe que um fator a mais externo, um fator mais estressante, pode ser algo que leva o sujeito a praticar outros atos. Por exemplo, uma pessoa que já está em um quadro depressivo, ele pode começar a se automutilar a partir de um rompimento de um namoro.
Ele pode começar a se automutilar ou pensar até ter pensamentos suicidas, então, a partir de um outro episódio externo que gera uma carga emocional negativa e que ele não estava pronto para passar por aquilo naquele momento. Então, isso pode gerar um fator estressante maior. E se ele estava apenas num quadro depressivo, ele pode ter outros sintomas, que pode ser automutilação, pode ser pensamento suicida, não sei. Percebe? Isso depende muito da subjetividade do sujeito. Ok, você é mãe, você é pai, e você está observando, o amigo, companheiro, está observando que a pessoa que você convive está começando a se desligar do grupo social. E quando eu digo desligar do grupo, pode ser do grupo da escola, pode ser do grupo de trabalho. Olha, ele parou de conversar com a gente, está sozinho no canto dele. Né? Isso não quer dizer que a pessoa vai praticar um ato homicida, não, tá, gente? Isso só mostra que ele está em sofrimento emocional. Tá? Então, se a pessoa estava convivendo num grupo de trabalho onde tinha 10 funcionários e ele, por algum motivo, parou de conversar com os 10 funcionários, ele está passando por algo que está provocando uma dor que ele prefere se isolar. E você tem que fazer o quê? Acolher, ajudar. A psicoterapia nessa hora é fundamental. A psicoterapia nessa hora pode ajudar essa pessoa a enfrentar o que nele está provocando essa dor e esse desconforto e fazer com que ele supere esse momento, que é transcender esse luto. É o que nós chamamos de ressignificação. Como assim? Eu tive um caso, por exemplo, no último curso de hipnose em Feira de Santana, de um empresário de uma cidade aqui da Bahia chamada Jacobina, e ele se sentia incapaz, impotente para ganhar dinheiro. Ele dizia, olha, eu tenho dificuldade em ganhar dinheiro, eu tenho dificuldade em prosperar, eu tenho dificuldade em lançar voo, criar novos projetos. E quando nós começamos a fazer o processo de terapia com ele, dentro do curso de hipnose, fizemos o processo que nós chamamos de regressão. E, gente, pasmem, esse trauma ou essa dor, esse sofrimento que ele estava passando, teve origem quando ele tinha 10 anos de idade. O pai dele faleceu, a família inteira simplesmente saiu do velório, não sei qual foi o motivo, não perguntei, e ele, criança de 10 anos, estava sozinho ao lado do corpo do pai. Naquele momento, aquela criança se sentiu impotente, se sentiu incapaz, se sentiu frustrada, porque a pessoa que ele amava tinha morrido, estava ali no caixão, e ele estava sozinho com essa pessoa. A família inteira abandonou aquela criança nessa hora de tamanha dor. E isso gerou um trauma. E qual foi o sentimento, qual foi a emoção que ficou vinculada ao pensamento dele? Eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não consigo prosperar, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Esse pensamento nessa criança de 10 anos gerou um desconforto que esse homem hoje, acho que 40 e poucos anos, vivia. E no momento que nós estávamos em curso, eu geralmente nos cursos eu faço terapia com os meus alunos, ou seja, eu pergunto, quem gostaria de fazer terapia? Eu. E a gente vai lá e faz um processo de terapia, até para mostrar, exemplificar para os demais como é que funciona. E naquele momento nós fizemos esse processo e ele encontrou esse episódio. E o que é que nós fizemos? Fizemos com que ele, adulto, ajudasse aquela criança a superar aquela dificuldade. Não é que a dificuldade deixou de existir, existiu. Ele realmente, quando criança, 10 anos, foi abandonada naquele velório onde o pai dele estava lá. E nós ajudamos o adulto a ajudar aquela criança e com isso, hoje, ele é uma pessoa, ele mudou totalmente. Ele mudou totalmente. A postura dele hoje diante da vida é outra, a postura empresarial dele hoje é outra. Hoje ele está muito feliz. Por sinal, hoje ele é também um terapeuta e está ajudando outras pessoas. Então perceba que é necessário transcender, superar aquele episódio que gerou esse desconforto. Num quadro de depressão, por mais que alguns acreditem que depressão não tem jeito, não tem solução, a pessoa está com depressão, vai morrer disso, gente, não é assim. Todo sofrimento tem uma causa. Nasceu em algum lugar. Em algum momento da história, essa pessoa passou por algo que marcou a mente dessa pessoa,
de modo a provocar esse sofrimento e essa dor. O que nós temos que encontrar no processo de terapia é qual foi esse episódio. Ao encontrar esse episódio, você faz o que nós chamamos de ressignificar, que é dar a esse sujeito uma nova interpretação da realidade. E isso fará com que ele supere essa dor. E ele passa a ser uma nova pessoa mesmo, porque o comportamento dele passa a ser outro. Esse, então, foi o nosso bate-papo sobre depressão. A depressão, ela tem solução. A depressão, ela pode ser transformada em um novo processo de aprendizado. A pessoa vai ter tido depressão em algum momento da história, mas ela pode viver uma vida normal, tranquila e feliz. Ninguém está condenado a viver com depressão. Ninguém. Isso se aplica à depressão, se aplica à ansiedade, se aplica à síndrome do pânico. Esses transtornos emocionais foram aprendidos pelo cérebro em algum momento. A única coisa que é necessária é fazer com que a pessoa encontre esse episódio e dê a possibilidade a ela mesma de ter um novo aprendizado. E assim, ela vai conseguir se libertar desse problema e ser feliz. Obrigado a vocês pela atenção nessa manhã. Espero ter ajudado de algum modo. Espero ter contribuído na sua formação pessoal e profissional. E estaremos sempre assim, batendo papo, conversando, para ajudar as pessoas a encontrarem dentro de si as respostas que elas estão procurando, ok? Meu nome é Joanildo Silva, foi um prazer estar com vocês e a todos um bom dia. Fiquem com Deus.